Na hora de trazer uma nova planta para o seu lar, além de ter que prestar atenção na quantidade de luz, na temperatura, na rega, nos nutrientes, você também pode se deparar com a dúvida de qual vaso escolher para aquela planta específica. Afinal, apesar de muitas pessoas não se darem conta, a escolha do vaso pode influenciar sim e muito no desenvolvimento e da saúde de várias espécies de plantas. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar quais são os principais tipos de vasos que existem e quais são as espécies ideais para cada tipo de vaso. Bom, antes de entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e de também conferir o clube de assinaturas da Brota. Acessando o primeiro link aqui na descrição, você pode fazer a assinatura do nosso canal por menos de R$10 por mês e ter acesso a diversos benefícios, como acesso antecipado a conteúdos, chat exclusivo com os membros da Brota para você tirar dúvidas sobre plantas, cultivo e sobre os nossos produtos, e você também vai ter acesso a vários descontos exclusivos só para membros nos produtos do nosso site. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na escolha do vaso é que, nesse caso, o tamanho importa sim. Independente do tipo ou do material do vaso, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher é o tamanho da planta. O ideal é que o vaso tenha aproximadamente o dobro do tamanho das raízes dela, ou se você não tiver como observar o tamanho das raízes, o outro tamanho para se guiar é o diâmetro da copa da planta. Então, se a copa dela possui 30 centímetros de diâmetro, o seu vaso pode ter 30 centímetros de diâmetro também, que vai ser um tamanho bom para ela. Além da largura, a gente tem que prestar atenção também à altura do vaso, porque existem espécies que têm raízes mais rasteiras e de crescimento horizontal, como os rizomas, e existem plantas que possuem raízes mais profundas, com crescimento mais vertical. Sendo assim, ter esse conhecimento sobre o tipo de crescimento de cada espécie de planta é essencial para você escolher o vaso, uma vez que um vaso muito pequeno vai estagnar o crescimento dela, vai esgotar os nutrientes e a água muito mais rápido e vai fazer com que ela murche e morra, ou que você tenha que fazer o transplante em muito pouco tempo. Já um vaso de tamanho muito grande vai precisar de muito mais substrato para ser preenchido, e esse substrato depois da rega vai demorar muito mais tempo para secar. E existem espécies, como suculentas e plantas desérticas, que não gostam de substrato encharcado e precisam que a água do substrato evapore com rapidez. Portanto, faça uma breve pesquisa sobre a espécie de planta que você está comprando e leve em consideração essas características de crescimento na hora da escolha do tamanho do seu vaso. Bom, o primeiro tipo de vaso que a gente vai falar aqui então são os cachepôs. E afinal, cachepô é vaso? Meio que é, mas ele é um vaso mais voltado para o ornamental. Ele serve geralmente, na verdade, para você esconder aquele vasinho de plástico mais feinho. Os cachepôs vêm em diversos formatos, diversas cores, tamanhos e em diversos materiais também. Porém, o indicado é você não plantar nenhuma planta direto em um cachepô. Isso porque geralmente os cachepôs não possuem furos de escoamento. Sendo assim, na hora de você regar uma planta, ou você vai ter que ficar esvaziando a água dele que fica no fundo o tempo inteiro, ou sua planta vai acabar ficando encharcada. Então, o ideal é você sempre utilizar o cachepô como um adorno mesmo, para você esconder o vaso de fato da planta. E lembrar sempre de, depois da rega, esperar ali 10 minutinhos para ela absorver toda a água e depois esvaziar a água do cachepô que fica ali no fundo. Porque o excesso de água pode levar ao aparecimento de diversas doenças causadas por fungos, bactérias, ao apodrecimento de raiz e também a falta de circulação de oxigênio. Então vamos falar agora dos vasos de plástico. Eles são extremamente versáteis porque eles possuem o preço mais baixo e eles existem em diversos tamanhos e modelos. São muito fáceis de encontrar e eles não possuem nenhuma contraindicação quanto à espécie da planta. Você pode cultivar qualquer espécie em um vaso de plástico. Além disso, os vasos em si não contribuem quase nada para o peso da planta, o que é ótimo para aquelas plantas que são de tamanho maior, que acabam ficando difíceis de mudar de lugar depois de um tempo. Porém, pelo lado negativo, dependendo do modelo, da grossura do plástico do seu vaso, ele vai quebrar com facilidade e vai gerar um baita de transtorno para você. Além disso, a ação do sol também pode acabar ressecando o material, fazendo ele rachar também com muita facilidade, sem precisar cair nem nada. E além do ressecamento do material do plástico, também não é muito indicado você cultivar plantas que recebam sol direto nesse material, porque isso pode elevar bastante a temperatura dele e fazer com que as plantas acabem cozinhando dentro daquele vaso, que obviamente vai prejudicar a saúde da sua planta. Vasos de cerâmica. Os vasos de cerâmica ou de barro são muito indicados por manterem a umidade e também a temperatura do substrato. Também são encontrados em diversos formatos e modelos, mas eles já não são muito resistentes e podem quebrar com alguma facilidade. Portanto, o ideal é você escolher um vaso de cerâmica ou de barro
é você ter em mente que talvez seja melhor que ele não seja movimentado com muita frequência, principalmente levando plantas que são muito pesadas, porque eles podem quebrar com bastante facilidade. Eles também não possuem contraindicação de espécies de planta, você pode cultivar praticamente todas as espécies de plantas nos vasos de barro de cerâmica, com exceção talvez daquelas que preferem um substrato que seque com mais facilidade. Vasos de cimento. Os vasos de cimento já são mais indicados para aquelas plantas que gostam de substrato mais seco. Por ser um material muito poroso, o cimento acaba absorvendo a água do substrato, fazendo com que ele seque com mais rapidez, o que é ótimo para as plantas suculentas, por exemplo. Já as plantas de clima tropical, como costela de Adão, por exemplo, que preferem que o substrato mantenha uma umidade constante, os vasos de cimento já não são muito indicados. Os vasos de cimento também são mais indicados para aquelas plantas que têm um tamanho maior, porque eles são mais resistentes e não vão tombar com facilidade com a ação do vento ou alguma outra coisa. Porém, como eles são vasos muito mais pesados, o ideal é você pensar bem no local em que ele vai ficar, para você não ter que ficar movimentando o tempo inteiro e também para o peso do vaso junto com a planta não acabar danificando o seu piso. Vasos autorregáveis. Os vasos autorregáveis são aqueles que mantêm a irrigação automática, evitando a necessidade da rega manual. São ótimas opções para aquelas espécies que precisam de umidade constante no seu substrato, como por exemplo lírio da paz, ficus lirata, costela de Adão, samambaias, entre outras plantas. E também é uma opção ótima para aquelas pessoas que não passam muito tempo em casa ou que viajam com muita frequência. E convenhamos também para aquelas pessoas que acabam esquecendo de regar as plantas. Acontece, né, gente? Não tem como. Atualmente existem diversos modelos disponíveis no mercado, com designs e tecnologias diferentes. Porém, só na Brota Company você encontra um vaso que possui raízes artificiais que fazem uma comunicação direta com as raízes naturais da sua planta, o que vai fazer com que ele mantenha a umidade ideal do substrato, independente do clima. A água do reservatório pode durar por até 90 dias, podendo variar de acordo com o tamanho e espécie da sua planta. Além disso, ele possui um visor, por onde você vai acompanhar o nível de água, para você saber certinho quando vai ser a hora de fazer a reposição do reservatório. Ele é feito com material reciclado, atóxico e resistente, e também possui um sistema anti-dengue, o que impede a proliferação de mosquitos e de qualquer outro inseto dentro do reservatório de água. Existem 4 tamanhos diferentes que comportam desde plantas menores até plantas bem grandes e até pequenas árvores. Então, se você ficou interessado em adquirir um vaso decor, entre no site da Brota Company, aproveita a promoção que está rolando agora e corre também para utilizar esse cupom que eu vou deixar aqui na tela. Ele te dá direito a 10% de desconto em qualquer compra sem valor mínimo e também não tem data de expiração. Então corre lá no site da Brota e garante o seu. Vasos de vidro. Os vasos de vidro também são bastante indicados se você está procurando um material que vai manter a temperatura do substrato, mesmo nas horas de sol mais intenso. São também bastante comuns no cultivo de plantas aquáticas, que dispensam substratos, e também no cultivo de terrários. Porém, os vasos de vidro também podem acomodar diversos tipos de planta. Apesar disso, a grande fragilidade desse material é um dos principais pontos negativos, além de também exigir uma manutenção um pouco mais alta, sendo que a higienização dos vasos de vidro deve ser feita com muito mais frequência para evitar o aparecimento de limo, de musgos e algas. Vasos suspensos. Os vasos suspensos, independente do material, são mais indicados para aquelas plantas que possuem folhagens pendentes, como samambaias, jiboias, eras e entre outros, e também aquelas que precisam de uma circulação de ar mais elevada nas raízes. São ótimos para decorações em áreas internas e externas e estão disponíveis de diversos tamanhos e modelos. Porém, para áreas externas, o mais indicado é que tanto a base do vaso quanto a alça não sejam de plástico, porque como a gente comentou aqui, por conta da ação da chuva e principalmente do sol, esse material acaba ressecando e quebrando com facilidade. Então faça a escolha de um material um pouco mais resistente às ações do sol, para você não acordar de manhã e se deparar com a surpresa de ter seu vaso no chão espatifado. Vasos de polietileno. Vasos de polietileno são leves, versáteis e duráveis, e podem ser encontrados em diversos tamanhos, modelos, designs, cores e também em diversos lugares. Além de que o preço deles também é mais acessível. Esses sim são resistentes ao sol e à chuva e podem ser colocados tanto em áreas internas quanto em áreas externas. São indicados para qualquer tipo de planta e ele é um material de fácil manutenção e não prolifera nem fungos nem bactérias. O lado ruim desse material é que com a ação do sol, se o seu vaso for colorido, ele pode acabar desbotando e perdendo um pouco da cor. Vasos de fibra de coco. Esse tipo de vaso é ideal para plantas epífitas que podem ser cultivadas sem substrato, como por exemplo as orquídeas. Esse material absorve a água com facilidade, o que ajuda a evitar o encharcamento e também promove uma circulação de ar melhor. Nos pontos negativos,
Ele é um material pouco durável, que vai fazer com que o replantio da planta seja um pouco mais frequente, e com a ação da água, a fibra de coco também pode escurecer bastante, dando uma aparência que talvez não seja tão legal. Além dele também acabar perdendo a forma por conta da água. Bom, agora que você já tem todas as informações sobre os prós e contras sobre os tipos de vaso, é só escolher o seu no modelo que mais combina com a sua decoração e com a espécie de planta que você tem e focar nos outros cuidados que a planta exige, como iluminação, rega, adubação, etc. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui também que a gente vai responder. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de depois ir lá conferir o restante dos nossos conteúdos. A gente já tem vários vídeos aqui sobre dicas de cultivo, hortas caseiras, receitas e também sobre os produtos da Bro. Não esquece também de conferir o primeiro link que está aqui na descrição para você ser um membro do nosso canal e ter vários benefícios por menos de R$10 ao mês. Um beijo para todos vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima!